Beleza, pessoal? Esse exemplo dos dois contos, ele parece meio maluco, mas na realidade, de forma simples, para quem não tem assim tanta familiaridade, é uma forma mais lógica para você entender, né? Então, por mais que você tenha um direito a receber hoje, e você vai receber ele hoje, que é os R$ 1.000, e mais os 1.000 que você só vai receber depois, a sua receita é 2. Né? Então, na DRE você vai ajustando tudo que você tem a pagar, tudo que você pagou, e você chega num resultado econômico. Você não vai cravar os 2 contos que está no seu bolso, porque os R$ 1.000 não entrou no seu bolso e tem despesa que não vai entrar agora no seu bolso. Então, você chega num resultado econômico. Esse resultado econômico é essa linha aqui, ó, lucro líquido do exercício. É esse cara aqui, lucro contábil, é o seu resultado econômico. Aí aqui, esse cara aqui, que é os 93 milhões que a gente viu, aqui dentro vai estar os R$ 1.000 lá que você só vai receber no final do ano, vai estar sendo ajustado aqui, vai estar sendo ajustado do lucro, porque não passou pelo seu caixa ainda, não passou pelo seu bolso. Aqui dentro vai estar sendo ajustada as despesas que você registrou lá, que você tem que pagar, mas você não pagou ainda. Aqui dentro vai estar ajustando, tudo que não passou pelo seu bolso ainda vai estar aqui dentro. E aqui? Aqui vai estar o que de fato passou pelo seu bolso, que é a energia elétrica que você pagou, a escola do seu filho, né? Vai estar aqui dentro. Mais os R$ 1.000 que você recebeu da empresa, vai estar aqui dentro. Então o que impactou o seu bolso? Tudo? Tudo isso aqui impactou o seu bolso? Claro que não. Só isso aqui, só a parte operacional aqui, ó, tá vendo? Um subgrupo dentro do grupo operacional do fluxo de caixa foi o que impactou o seu bolso. E quanto que ficou no seu bolso no final? 2 contos. Que no caso aqui da Petrobras foi 29 milhões. No seu foi 2 contos. É subjetivo, não é? Mas você conseguiu fazer uma associação? Conforme você for fazendo exercício, for fazendo uma leitura de ideias, você vai conseguir associar melhor. Mas eu estou tentando aqui traduzir de alguma maneira para aquelas pessoas que não têm de fato o entendimento, sabe? Até peço desculpa se tiver alguém assistindo que tem um conhecimento bem mais elevado aí, que tá falando, nossa, que exemplo idiota, até bagunçou mais do que ajudou. Até peço desculpa, pessoal. É que tem muita gente que ainda tá do zero, que não tem essa malícia ainda, tá acostumado muito com DRE, DFC de exercício de faculdade, entendeu? Que não chega nem perto de um negócio desse tamanho aqui, de um trem desse tamanho. Então peço até desculpa, tá? A gente mais para frente vai ter alguns treinamentos muito mais avançados aí que eu vou mostrar para vocês. Então, esse aqui é mais introdutório para fazer esse pessoal tentar se alinhar um pouco mais aí, aquele pessoal que tem um conhecimento um pouco melhor, para quem sabe aí, se tudo der certo nos próximos treinamentos, todo mundo tá na mesma página, beleza? Então, eu tô tentando puxar esse pessoal aí também. E sem tentar deixar aí, talvez a desejar para vocês que tenham um entendimento um pouco melhor, tá? Essa análise aqui é uma delas. Então, por exemplo, quem olhou lá o fluxo de caixa operacional da Petrobras tinha certeza absoluta que ela teve um ganho positivo de 6,18 e estaria colocando aí a culpa no resultado, no lucro bruto, se fosse o caso, mas 2,88 foi do resultado operacional da empresa que entrou no caixa. Pelo menos o lucro operacional da empresa tá bacana, o fluxo operacional. E não é uma realidade. Quando você começa a entrar na operação, você vê que não é uma realidade. Não é uma realidade. Esse valor está se sustentando pelas operações que me impactaram o caixa. Beleza? Esse aqui é o principal grupo. O resto, assim, ó, financiamento, investimentos. Vamos lá. Investimento caiu aqui de 17 para 7, né? Então aqui teve uma revisão de cessão onerosa que impactou aqui também, ó. Recebimento pela venda de ativos, ó. Desinvestimentos da Petrobras, então tá aqui. Foi o que impactou aí o grupo de investimento. No final das contas, assim, para esse tipo de análise, pessoal, o grupo de investimento, assim, é bom dar uma olhada, mas não é ele que vai fazer toda a diferença. Não é ele. A gente sempre foca aqui, cara. A gente quer saber o seguinte, a gente, quando eu falo, é analista fundamentalista de mercado. A empresa gera ou não gera fluxo de caixa operacional? Gera ou não gera? A empresa tem o potencial de colocar dinheiro para dentro? E não é colocar dinheiro para dentro contando com as empresas que ela está comprando no mercado.
que vai vir pelo grupo de investimentos aqui embaixo. Não é colocar dinheiro para dentro, fazendo empréstimo em banco e captando empréstimo que vai entrar aqui. Não é isso. É colocar dinheiro para dentro de forma orgânica. Ela tem o potencial de vender bastante e de entregar fluxo de caixa operacional. E a gente só vai saber disso por aqui, ó. Por aqui. A ideia é o seguinte, esses caras que estão ajustando o lucro líquido, a ideia é que eles virem caixa, virem a parte de baixo em algum momento. Quando isso vai acontecer a gente não sabe, mas em algum momento essas operações aqui ela tem que fazer de alguma maneira se tornar caixa, então elas vão sair dali, vão se reverter, enfim, algumas vão virar caixa, né? Mas o fato é isso aqui, cara, você pegou uma DFC aí, você que tá assistindo essa aula com a gente, pegou uma DFC, cara, já vai, ignora o resto, ignora, deu prejuízo lá em cima, deu prejuízo contábil aqui, tá virado, ignora essa linha aqui, ignora ela, vai direto aqui, ó. Eu quero saber o seguinte, a empresa tá gerando caixa ou não tá gerando caixa? É isso que eu quero saber. O resto não me interessa, nesse momento, na análise da DFC, porque se ela tiver com prejuízo aqui, mas ela tá gerando caixa, significa que ela, gerando caixa no módulo operacional, tá, gente? Significa que ela, provavelmente aqui embaixo, está investindo bastante na empresa, tá reinvestindo na empresa, né? Tá colocando investimento pesado na empresa para poder gerar algum tipo de resultado positivo lá em cima. E isso só vai acontecer gradativamente ao longo dos anos. E eu vou explicar nos próximos slides algumas empresas que fazem isso, né? Você entendeu? Então não necessariamente um prejuízo aqui em cima significa que ela não está indo bem. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se ela está gerando caixa e ela deu prejuízo aqui em cima, a gente tenta entender o que está acontecendo para ela dar esse prejuízo. Primeiro de tudo, por que ela está dando esse prejuízo? Ela está dando esse prejuízo aqui porque a receita líquida dela despencou. Aí a gente tem um problema aí, dependendo do que for, né? A gente entende o que está dentro dessa receita líquida para ver o porquê que despencou. Perdeu uma paulada de contratos, aí despencou a receita líquida? Será que foi isso? Aí já é um pouco mais crítico, entendeu? A gente tem que entender o que é. Ou a receita líquida está em linha, o lucro líquido despencou, porque ela enfiou um monte de despesa aqui, de sei lá o que, de impairment, enfim. Que foi o que aconteceu lá em 2014, se eu não me engano, né? Que teve aquele processo da Petrobras reconhecer o impairment, que virou completamente o resultado, que deu aquele estardalhaço todo. Mas não significa que o impairment fez a operação dela ser negativa, entendeu? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O impairment é um resultado econômico. Para quem que foi ruim isso aqui? Para investidor que estava esperando receber dividendos. Porque como que é o cálculo do dividendos? É feito em cima do lucro líquido. É no mínimo 25% do lucro líquido depois de ajustar as reservas. Reserva legal, enfim. É no mínimo 25%. Então quem estava esperando o lucro líquido, dividendos, e a base de cálculo dele é em cima do lucro líquido, aí os caras ficaram putos, né? Porque, porra, se você aumenta o impairment aqui, cadê a linha do impairment? Aqui, ó, se você aumenta o impairment ao ponto de você virar esse cara aqui, você dá prejuízo no período, no exercício. Então, se você deu prejuízo, você não tem a obrigatoriedade de distribuir dividendo. Você entendeu? Aí o pessoal ficou puto por conta disso. O pessoal não recebeu dividendo, mas foi um resultado econômico. O impairment é um resultado econômico, entendeu? No próximo ano, olha só, a Petrobras veio com um fôlego total, cara. Tá se reerguendo aí, ganhou o troféu Transparência com a demonstração financeira. Porque a operação da Petrobras, querendo ou não, é forte. Por mais que ela tenha consumido caixa, ela está consumindo caixa ali. Mas tinha uma outra sheet que eu apaguei aqui, depois vocês podem conferir no site da Petrobras, que é os principais investimentos que ela está fazendo. E, pô, é a nossa maior estatal hoje em dia, né? É uma potência, querendo ou não. Né? E tem um monopólio, né, ferrado no nosso país também. Então, tem muita coisa que a gente tem que levar em consideração em relação à Petrobras a longo prazo, tá bom? A longo prazo. Eu não tô falando aqui de gente que
compra ação e vende no mesmo dia ou no mesmo mês, que faz trade aí. É quem espera dividendos mesmo, entendeu? Então, depois que passasse aí as vacas magras da Petrobras em relação ao impairment, que esse resultado fosse sendo revertido, né, na realidade, porque na DRE, a DRE mostra o que aconteceu no ano. Então, virou o ano, né, esse impairment já não estaria mais na DRE. Né, ela faria um novo teste de impairment, que muito provavelmente não teria nada a ver com aquele de 2014, que estardalhou tudo, e as coisas voltariam a ficar melhor, porque o resultado viraria positivamente também. E o fluxo de caixa gerado pela operação da empresa, né, pelas vendas da empresa, muito provavelmente estava bacana e estava vindo gradativamente de forma agradável, né? Por mais que a gente olhou aqui e viu que a Petrobras está consumindo fluxo de caixa operacional, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que no histórico de 2014 para cá, ela teve uma evolução. O que a gente está analisando aqui é 2019 em relação a 2018, mas no histórico ela teve uma evolução sim. E te dando também uma visão geral do que você tem que observar, o que é importante você observar, né? Como que um gatilho contábil, isso aqui é CPC 01, de impairment, né? CPC 01. O que o CPC 01, que é completamente contábil o negócio, consegue aí ter de impacto no lucro contábil da empresa, né? Na informação, no estardalhaço que dá no mercado. O que uma informação contábil consegue fazer com o mercado? Só para vocês verem, né? Por exemplo, se 2014 não tivesse o rombo do impairment, por exemplo, a análise da Petrobras seria completamente diferente, porque ela viria com resultado positivo, tinha toda a parada da Lava Jato lá do mensalão, se eu não me engano, né, que era da parte de roubalheira da Petrobras, eu acho que era o mensalão, se eu não me engano. E o pessoal ia vir com uma análise diferente em cima dos demonstrativos da Petrobras. E digo mais para você, quem faz análise fundamentalista fez esse tipo de análise lá atrás e permaneceu com a posição comprada da Petrobras, porque sabia que ela ia vir gerando um resultado positivo. Então, para quem quer receber dividendos, tem que olhar de fato o lucro contábil, porque é a base para você calcular os dividendos, né? Mas também você não pode deixar de olhar por dentro dos demonstrativos o que está fazendo esse lucro contábil acontecer. Se o seu foco for só receber o dinheiro no bolso, beleza, deu lucro contábil, no mínimo 25% desse cara ela vai distribuir de dividendos. Agora, se você quer saber a saúde financeira da empresa, a empresa gera valor, a empresa gera caixa, né? Eu vou poder investir cada vez mais o meu dinheiro nessa empresa, porque futuramente meus filhos, meus netos também podem continuar fazendo isso, e a gente, num futuro distante aí, vai receber muito dividendos dessa empresa, porque ela vai ter um valor diferenciado no mercado. Se você tiver com esse pensamento, não adianta você olhar o lucro líquido do período, não. Porque para você ter um lucro líquido ou um prejuízo líquido do período, é só você vir aqui e fazer isso. Ó. Veio aqui, estorno isso. Veio aqui, provisiono isso. Veio aqui e meto um monte de despesa administrativa. Estorno despesa administrativa. Provisão de contingência. Estorno provisão de contingência. Manipulo 100% isso aqui. Ó. Isso aqui é 100% manipulável. DRE 100% manipulável, gente. 100% manipulável. Tudo isso aqui é manipulável. Dentro de receita, pode ter uma pancada de contrato que a empresa reconheceu de maneira incorreta em cima do CPC 47 lá, que dá a possibilidade da empresa reconhecer ao longo do tempo, mas esse dinheiro só vai entrar no caixa, sabe Deus quando. E essa receita já está aqui dentro. E essa receita está sendo necessária para que esse lucro aconteça. Só que esse dinheiro não entrou no caixa, entendeu? Então, para você que estava esperando receber dividendos agora da Petrobras, que deu 40 pau de lucro, beleza, vai entrar no seu bolso. Mas peraí, você também tem uma parcela dessa empresa. Você tem uma parcela dessa empresa aqui, cara. Você tem que se preocupar com o que está acontecendo aqui. Você tem que pensar o seguinte, vem cá, desse 302 aqui,
Eu quero saber quanto isso aqui vai entrar no caixa da empresa. Quanto isso aqui vai entrar no caixa da empresa? Ah, vai entrar em 2 anos, 3 anos. Pô, tudo isso, cara? Mas, peraí, tudo isso? Por que tudo isso? Aí você vai analisar as despesas da empresa, a despesa da empresa também está crescendo, aí você começa a ficar preocupado, né? Fala, caramba, mas agora que eu percebi, cara, tava todo felizão porque o CEO foi lá e falou que deu 302 milhões de receita de faturamento e tudo mais, só que ali tem contrato podre, cara. Esses valores não vão entrar nem tão cedo no caixa da empresa. E se acontecer alguma coisa e essa empresa tiver que honrar com alguns contratos de empréstimo a curto prazo? Que é o que eu vou dizer aqui para vocês. Existem algumas cláusulas chamadas de covenants, né? Covenants são cláusulas que as empresas fazem, normalmente com agentes fiduciários, que são aquelas pessoas que ficam analisando os resultados da empresa, né? Aquelas agências que analisam os resultados das empresas, a fim de saber se ela vai cumprir o que está em contrato ou não. Então, veja só. Imagine que a nossa amiga Petrobras tem aí alguns contratos, né, com BNDES, que seja BNDES. Ela tem 10 milhões para pagar para o BNDES. Em curto prazo ela vai pagar 5, em longo prazo ela vai pagar mais 5. No contrato com o BNDES diz o seguinte, que se o EBITDA não bater, sei lá que valor que seja, mas conforme contrato, se o EBITDA não bater esse valor no exercício tal, esse valor que a Petrobras só teria que pagar a longo prazo, ela se ferrou. Ela vai ter que pagar tudo no curto prazo. Vai ter que pagar os dois no curto prazo. Isso aqui está evidenciado em cláusula de covenants, tá, gente? O que acontece nesse momento aqui? Se ela não tiver dinheiro em caixa, ela tá ferrada. Se ela não tiver dinheiro em caixa, ela tá ferrada, gente. É esse tipo de análise que é interessante fazer. Então vem cá, deixa eu ver aqui os contratos da empresa, né? Deixa eu entender a nota de empréstimos e financiamentos da empresa, como que tá ali, como que amarra nas cláusulas de covenant. Deixa eu ver o formulário de referência. O formulário de referência é um documento que tem todas as demonstrações financeiras e mais diversas outras informações, dependendo da empresa, dá mais de 1000 páginas, por exemplo. É muito mais completo que as demonstrações financeiras e as empresas têm a obrigatoriedade de divulgar na CVM uma vez ao ano. Tá no site das empresas, tá? Normalmente é maio, se eu não me engano, que elas divulgam. Lá tá entrando um pouquinho mais no detalhe dos financiamentos. Então imagine só, olha que interessante. Tô fazendo exposição aqui, tá, gente? Imagine aqui, a Petrobras tem quanto de caixa? 29, né? A Petrobras, olha só, ela consumiu 24 milhões de caixa no período. Ela consumiu, de forma geral, 24 milhões de caixa no período. Tá bom? É o que ela consumiu, dando net de financiamento, investimento e o grupo operacional. Né? Então, isso aqui é o que de fato saiu do caixa. Tá? Ela consumiu 24 milhões, é o que vai bater com os extratos. Essa linha aqui é o que bate com os extratos. 24 milhões de caixa. E ela finalizou ainda com 29 milhões de caixa, olha só. Quanto que é o lucro líquido? Ela tem 40 milhões de lucro líquido. E ela tem 29 milhões de caixa. Se ela for distribuir aqui 25% desse cara, quanto que vai dar? Que tem os ajustes ainda, né? Claro, das reservas, tá? Tô fazendo bem de forma geral aqui. Daria 10 milhões. Ela tem 29 milhões em caixa, então ela conseguiria distribuir os dividendos para os acionistas nesse momento. Tá bom? Agora imagine o seguinte. Imagine o seguinte, naquele caso das cláusulas de covenants lá. Curto prazo, longo prazo. Contrato com o BNDES. O BNDES, mas poderia ser qualquer banco, tá? E tal. Tem 29 ali, né? Suponhamos que ela tem aqui, ó. Vai. 15 milhões em curto prazo. Mais, sei lá,
10 milhões no longo prazo. E imagine que ela não bata as cláusulas do Covenant, por exemplo, o EBITDA bater não sei quantos vezes a receita líquida, ou a receita líquida vezes o EBITDA vezes o resultado financeiro. Eles fazem uns cálculos malucos, né? Cada um faz o cálculo do jeito que quer lá para colocar em contrato. No contrato você coloca o que você quiser e é completamente negociável. Imagine que ela não bata a cláusula, e a cláusula diz que se ela não bater essa exigência de atingir o EBITDA naqueles cálculos específicos, esses 10 milhões que está em longo prazo, ela vai ter que pagar em curto prazo. Então ela vai ter que pagar, dentro de 2019, 25 milhões. O que vai acontecer com esse caixa aqui? Que ela tem? 25. Pá. Tá, é que ali tá... Ali tá em 1000, né? Ela vai ficar com 4 milhões em caixa, né? 4 milhões em caixa se ela tiver que pagar isso numa paulada só. 4 milhões em caixa. Olha que interessante, gente. Ela tá com 4 milhões em caixa. Vamos ver se não vai travar tudo. Nesse exemplo aqui, tá? Só para vocês verem como é importante fazer uma análise além do lucro contábil, tá bom? E além do caixa também. Como é interessante você ler a demonstração financeira para entender essas cláusulas de covenant, que é um dos maiores gargalos de todas as empresas. Vocês vão entender por quê. Imagine que ela estourou, cara, deu merda. Por exemplo, coronavírus veio aí, deu merda. Estourou, não conseguiu bater o resultado, né? O banco não quis nem saber, que é dessas horas que o banco ganha dinheiro. Não quis nem saber, vai ter que pagar 25 milhões em curto prazo e dane-se, cara. Dane-se. Senão vai ter que sair dando os bens da empresa aí pro banco e já era, entendeu? Ela pagou, ficou com caixa de 4 milhões. Mas peraí, quanto que tá o lucro líquido da empresa? 40 milhões. Suponhamos que no estatuto da empresa diz que ela tem que distribuir no mínimo 25% do seu lucro líquido, se ele, obviamente, for um lucro, né? Se não for prejuízo. 25% do lucro líquido. Olha só a merda, 25%. Sem contar as reservas que tem que tirar daqui. Quanto seria esse lucro, que a gente tinha até calculado? Esse cara... Ela tem que distribuir para os seus acionistas 10 milhões de dividendos. Ela tem que distribuir 10 milhões de dividendos. Conforme estatuto que estava lá, estatuto social, que também está no site das empresas normalmente, mas você consegue pegar na CVM também. Ela tem que distribuir no mínimo 25%, conforme a Lei 6.404 de 1976, tá? No mínimo 25%, conforme está no estatuto. Daria 10 milhões, ela deu resultado positivo, ela tem que distribuir dividendos. 10 milhões, tá aqui 10 milhões. Quando a gente vai lá no caixa, o que aconteceu aqui no caixa? Ela teria 29 milhões se ela não tivesse quebrado a cláusula de covenant, porque ela não atingiu o valor que o Itaú assinou em contrato com ela, que ela tinha que atingir do resultado financeiro versus o EBITDA. E ela pagou uma dívida que ela tinha que pagar em 5 anos, pagou em 12 meses. Que foi 25 milhões. Isso aqui não é uma mentira, isso aqui acontece, gente. É cláusula de covenants, pode pesquisar aí. Isso aqui acontece. Tá bom? Isso aqui acontece e é sério. Os bancos ficam assim, ó, roendo a unha, esperando a empresa cair nesse detalhe para eles ganharem dinheiro. É aqui que eles ganham dinheiro. Ela vai pagar esses 25, sobrou 4. Fala para mim como que ela vai pagar os 10 milhões de dividendos. Fala aí para mim. Como que ela paga os 10 milhões de dividendos? Ela vai ter dinheiro para pagar os 10 milhões de dividendos? Como que fica? Agora eu pergunto para vocês. Lucro contábil, que está na última linha da DRE, lucro líquido, ele é um indicador de que a empresa realmente está indo bem? Fala para mim. Com tudo que você está vendo aqui, ele é um indicador de que a empresa está indo bem? E mais, lucro contábil, ele é um indicador que demonstra que a empresa tem potencial de arcar com todas as suas obrigações?
O lucro líquido ele é completamente manipulável. É isso que eu fico falando, é isso que eu bato na tecla, é isso que eu sempre falo para os alunos. É completamente manipulável. Da mesma maneira que aqui poderia estar exatamente a operação que aconteceu mesmo na empresa, também poderia ter falcatrua dentro da receita, dentro da despesa, enfim, poderia ter falcatrua, entendeu? E eu toquei num assunto interessante que são os covenants, né? Eu posso até fazer uma aula depois só de covenants. Para que não estoure os covenants, o pessoal manipula o EBITDA. Porque o EBITDA normalmente está em todas as cláusulas de covenants, né? Então, para que não estoure covenants, o pessoal fica fazendo prévia de EBITDA durante os fechamentos nas empresas, né? Fala, quanto que deu o EBITDA? Aí, o EBITDA... Não, deu pouco, vai estourar a cláusula de covenants. Vamos voltar aqui, vamos tornar as despesas para melhorar esse resultado, para não estourar essas cláusulas de covenants. Não, senão a gente vai se ferrar. Funciona desse jeito, é completamente manipulável, o EBITDA é manipulável. O EBITDA normalmente serve para você pagar bonificação para diretor e para você gerenciar a cláusula de covenants. O lucro líquido, o lucro contábil da DRE serve para você pagar dividendos para acionista. E o caixa serve para você demonstrar tudo que está acontecendo na empresa e ver se a empresa de fato para em pé ou não. É por isso que os analistas de mercado utilizam a DFC para fazer processo de fusão e aquisição. Não usa a DRE, não usa o balanço. Você viu que eu quase não falei do balanço? Nem falei do balanço aqui, né? Porque não precisa, gente. Não precisa. Não precisa falar do balanço. Tem muita gente que fica aí quebrando a cabeça, achando que a coisa mais difícil do mundo é fechar o balanço. Olha aí, você tá vendo aqui na prática que não é, cara. A coisa mais difícil é você conseguir bater a cláusula de covenants no EBITDA aqui. Você vai entrar no dia a dia lá da operação de empresa de capital aberto, seu diretor vai estar no seu pescoço para saber quanto que tá fechando o EBITDA e o que dá para fazer para melhorar o EBITDA. Senão você vai ferrar todo o resultado da empresa, vai ferrar todas as cláusulas de contrato da empresa. O balanço, a gente nem precisa falar do balanço, você apertou 2 botões e você fechou o balanço. O sistema faz o fechamento do balanço automaticamente, sabe? É uma pena. Tem muita gente que não sabe disso. Tem gente que está ouvindo que sabe, mas tem gente que está ouvindo que não fazia a menor ideia disso, sabe? O balanço, você aperta 2 botões lá, balanço patrimonial, saiu isso aqui. Aí disso aqui você faz a DFC, aí tem a DRE que também sai em 2 botões. E em cima disso aqui começa a brincadeira, entendeu? Começa as notas explicativas. Com a DFC você cruza uma demonstração financeira inteira com as linhas de variação. Então, gente, aqui eu estou tentando mostrar aí alguns cruzamentos interessantes, né? Claro que é uma análise geral. De novo, ficaremos aqui horas e horas. Eu fico um pouco revoltado com algumas coisas, porque não é todo mundo que entra nesses detalhes. E só sabe desses detalhes, assim, só domina esses detalhes quem coloca a mão na massa, quem operaciona, como a gente diz, né? Quem é completamente teórico, normalmente não tem essa malícia, entendeu? Normalmente não tem essa malícia. Pode até conseguir analisar, falar, pô, mas a operação aqui não está gerando dinheiro, né? Está consumindo dinheiro na realidade. Porque é o que está aqui na DFC, é o que a Petrobras está possibilitando a gente de saber. Mas para quem já operacionalizou dentro de contabilidade de empresas de capital aberto, sabe muito bem que aqui pode ter manipulação, que é muito provável que aqui tenha manipulação, é muito provável que aqui dentro tenha manipulação, nas provisões tenha manipulação, sabe? Na premissa utilizada para fazer o impairment pode ter manipulação, porque é tudo subjetivo isso aqui. Até para você fazer o impairment você tem que fazer fluxo de caixa descontado, só para você ver como o fluxo de caixa é uma das demonstrações mais importantes, se não a mais importante, sabe? Então aqui, quem operacionalizou sabe que isso aqui não é uma coisa que você tem que crescer os olhos e falar, nossa, deu 40 milhões, quase dobrou. Quem operacionalizou sabe disso, sabe? Pode ser muito bem manipulável isso aqui. Então é isso que eu estou querendo mostrar para vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham conseguido compreender e, completamente à vontade para mandar dúvidas aí, eu estou aí para responder. Tá bom? Se gostou, se você não gostou, manda sua contribuição. Você quer falar alguma coisa? Manda contribuição também, gente. Tá? Não somos
as pessoas que têm o maior conhecimento do mercado, longe de mim, que isso. Sou só um aprendiz no meio desses dinossauros aí que conseguem fazer essas coisas. Mas o que eu sei, eu me proponho a tentar passar para vocês. Eu quero que todos que sigam a nossa página da Sangiovese e que está aí com a gente tenham esse entendimento um pouco mais malicioso das coisas, que é o nosso foco, trazer a malícia para nossa análise aqui. Eu não quero que você se prenda ao que a empresa está mostrando e ache que isso aqui é 100% verdade. Fala, professor, mas tem o parecer da auditoria falando que está tudo certo. Gente, depois eu crio uma outra aula só para falar do detalhe auditoria. Aí vocês vão entender muito bem como funcionam as coisas. Na prática é tudo diferente, cara. Não é aquela maravilha que a gente vê na graduação, sabe? É diferente. Vocês vão ver, é diferente. Por aqui vocês já conseguem ter uma noção. Tá bom? Então acho que nesse arquivo em Excel da Petrobras eu consegui falar das principais coisas que eu queria falar. E para esse tipo de análise de cruzamento a gente encerra por aqui, beleza, pessoal? Então nunca se esqueça, não é porque a empresa deu lucro contábil que significa que ela tem dinheiro em caixa para distribuir o seu dividendo. Observe as duas coisas, tá bom? E não é porque ela tem dinheiro em caixa que significa que ela não vai ferrar nenhuma cláusula de covenants por conta de um coronavírus, por exemplo, e vai ficar sem ter dinheiro para te pagar, tá bom? Ela vai dar um jeito de fazer aquele lucro contábil se reverter só para dar resultado contábil negativo para ela não ter que te pagar dividendos também. Beleza? Não ter que ter problema com a CVM. Tudo acontece na vida prática, pessoal. Então, tamo junto, beleza?